Prezados irmãos, queridas irmãs, presentes a este auditório e os que nos ouvem pela Rádio Ismael, boa noite. Cumprimentar também aos que nos assistem pelo canal do Caridade e Fé no YouTube. É uma grata satisfação retornarmos a esta tribuna, motivo de grande alegria para a nossa alma, voltarmos a ter a oportunidade de, se não poder dar de si algo de conhecimento devido à mediocridade que ainda nos faz característico, mas ao menos servir de leitor, daquele que é capaz de trazer algumas breves ilações de temas, julgamos nós, muito importantes para as nossas reflexões. O ínclito codificador do Espiritismo, sob o pseudônimo de Allan Kardec, tivera a oportunidade de indagar dos benfeitores da humanidade, através de sessão mediúnica na cidade de Paris, as questões que mais tarde vieram a ter número e pertencer a capítulo específico, e me refiro ao capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que veio a lume em sua primeira edição no ano de 1857, a 18 de abril. E ele dá como título geral do capítulo Retorno da vida corpórea à vida espiritual. E faz com que este capítulo se subdivida em duas partes: a alma depois da morte, sua individualidade, vida eterna, e separação da alma e do corpo, perturbação espírita, compreendendo as questões de número 149 a 165, seguido de uma breve tese particular de Allan Kardec. Na questão 149, Kardec indagou dos benfeitores em que se torna a alma no instante da morte. Perceba a pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos lhe responderam: volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ora, como momentaneamente? Kardec, então, sabiamente, como é toda a codificação, resolve instigar mais o assunto e indaga: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim, disseram os espíritos. Não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? O Kardec pergunta: morreu o corpo. O corpo não adentra o mundo espiritual. Mas os indivíduos, as pessoas, os seres desencarnados conservam a sua individualidade. Como? De que modo? Ele pergunta: não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? E aí, os espíritos respondem algo para nós espíritas extraordinário. Para todos aqueles homens e mulheres de bom senso,
e não de religião A ou B, de bom senso, que se depararem com tal resposta, podem até de pronto não aceitá-la, mas terão por si só a responsabilidade de pensar a fundo sobre a questão, sobre a resposta. Porque eles disseram, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Kardec descobre então uma palavra nova. E lá noutra questão ele faz alusão do perispírito ao abacate, tendo a casca como o corpo material, o caroço do abacate como o espírito, aquilo que está mais oculto, e como perispírito, o perisperma, que é a parte carnuda, como costumamos dizer, do abacate. Mas aí o Kardec quis saber se ele conserva a sua individualidade, se ele tem um perispírito que lhe garante a identificação no mundo extracorpóreo. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Questões 149 a 151 foram as que lemos aqui. E aí nós fazemos uma pausa em O Livro dos Espíritos para considerar o seguinte cenário. No ano de 1857, o mundo, a população que estava no globo, não contava com a tecnologia, os instrumentos de comunicação e a velocidade dos meios de transporte com que o mundo conta hoje. Mas as pessoas nem por isso eram menos informadas. Talvez não tivesse a rapidez de receber uma informação, mas liam muito. As pessoas, por lerem muito, não terem a televisão, não terem a internet, não terem os recursos tecnológicos que temos hoje, que nos distraem, nos levam, tomam muito tempo, essas pessoas liam mais e conversavam mais. Essas pessoas em família, em sociedade, nas instituições, conversavam mais, debatiam mais os assuntos vitais, como a questão da vida após a morte. Porque era de muito interesse daqueles que iam se aproximando da senilidade saber para onde iriam. Era de muito interesse daquelas mães e pais que perdiam seus filhos ainda muito jovens. Onde estarão? Que fazem eles? Durante muito tempo as respostas da igreja foi suficiente. Mais tarde, com as suas reformas e ainda mais tarde com o intercâmbio cultural e, consequentemente, as diferentes culturas interagindo e trazendo conceitos diferentes de crenças na imortalidade da alma, como também em outros assuntos, foi fazendo com que as pessoas começassem a ter mais dúvidas. As pessoas começassem a se sentir mais vazias de uma informação que de fato a preenchesse. Quando surge a doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, e um ano depois, a Revista Espírita,
em que Allan Kardec começa a mensalmente publicar artigos e interagir com os seus leitores, respondendo cartas que eles mandavam, o pensamento espírita se espalhou muito rapidamente pelo berço do iluminismo, mas também por toda a Europa. Os olhos do mundo estavam voltados para a França intelectual. Então, o que vinha de lá interessava muito às universidades, aos homens e mulheres de sociedade que discutiam as múltiplas questões da vida. Dito isto, essas informações ganharam repercussão tal que as reações foram as mais abruptas. Algumas de pronto compreenderam. Outras, em nome de um dogmatismo religioso, se posicionaram contra. Outros ainda ficaram só no eu ouvi dizer. Disseram, mas eu tenho até medo de estudar isso, porque a escola religiosa a que pertenço faz algumas considerações condenando a consulta a estes livros e a estes periódicos. Mas tudo isso para dizer aos irmãos que a informação espírita sobre a imortalidade da alma, mas sobretudo sobre a comunicabilidade dos espíritos, a presença dos espíritos no nosso dia a dia, foi um divisor de águas. E levou muita gente a pensar sobre o assunto e muita gente a fazer de conta que não queria pensar sobre esse assunto. Quando a doutrina espírita completava 80 anos de existência, 80 anos, 1937, veio a lume a primeira obra psicográfica de um espírito que, enquanto esteve encarnado, duvidou dos postulados espíritas. Enquanto esteve encarnado, leu, mas teceu duras críticas ao médium, ao qual acabou lhe servindo de instrumento para psicografar, e à própria doutrina espírita. A sua profissão exigia isso. Os seus leitores exigiam isso. E ele acabou cedendo a essa pressão popular porque precisava se manter nas paradas de sucesso da literatura. Mas, a bem da verdade, o seu desencarne se deu a 5 de dezembro de 1934 e 3 meses depois, ele vai até Chico Xavier, a quem lhe é apresentado como o menino do Parnaso. E por que o menino do Parnaso? Porque ele, espírito, quando encarnado, membro da Academia Brasileira de Letras, quando recebeu às suas mãos a obra Parnaso de Além-Túmulo, primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, a maioria deles autores parnasianos, ele foi um dos que criticou que aquilo não seria necessariamente uma obra espiritual. Apenas o médium era um bom literato e conseguia copiar diferentes estilos. Ao que um amigo seu da própria Academia Brasileira de Letras houvera de lhe responder dizendo que, se assim o fosse, uma mesma pessoa tinha o merecimento de ocupar várias cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Porque enquanto aqueles que lá estavam ocupavam uma única cadeira por conta do seu estilo predominante, um jovem menor de idade, tinha a condição, com poucas letras,
de compreender e de estruturar num papel poemas, poesias e crônicas de autores diversos. Mas lhe é apresentado pelo próprio mentor Emmanuel. Esse é Chico, o menino do Parnaso, diz o espírito que hoje sabemos ser Humberto de Campos Veras. Mais tarde, por conta de um problema ocorrido no ano de 1944, passando a assinar suas obras como Irmão X. Ele que houvera assinado um pseudônimo quando encarnado de Conselheiro XX, agora passava a adotar Irmão X para poder psicografar, uma vez que sua família vinha à justiça cobrar direitos autorais das suas obras psicografadas. Mas o que quero chamar a atenção, mesmo que julgando necessário falar desses detalhes, é que 80 anos depois da doutrina espírita surgir no mundo, Humberto de Campos assina um texto no dia 25 de junho de 1937, em Pedro Leopoldo, cidade do interior mineiro. E um texto que serviria de apresentação de um livro, porque ele começa a psicografar em 27 de março de 1935. Em 27 de março de 1935, veja, desencarna a 5 de dezembro de 34, em março de 35, ele psicografa um texto intitulado De um Casarão do Outro Mundo, onde ele diz como foi a sua chegada no plano espiritual. Mas não era a pretensão escrever um livro. Acontece que ele psicografa no dia 27 de março de 35, ele psicografa de novo no dia 28 de 35 com um texto intitulado Cartas aos que Ficaram, e em abril, no dia 8 do mesmo ano, ele vem trazer uma carta aos seus filhos, através de Francisco Cândido Xavier. Só lá mais tarde é que, no dia seguinte, ele psicografa um novo texto, mas só lá mais tarde, no final do ano de 1936, é que verifica-se que já tinham vários textos e que estes poderiam se tornar um livro. Consultado Humberto sobre que livro poderia ser, ele dá como título Crônicas de Além-Túmulo. Um livro que, editado pela Federação Espírita Brasileira, resultou em 35 capítulos. Esses capítulos, todos de crônicas muito interessantes, mas alguns ganharam notória repercussão no meio espírita e não espírita. Por quê? Porque ele trata de assuntos muito relevantes. De um casarão do outro mundo, carta aos que ficaram, aos meus filhos e na mansão dos mortos, do além-túmulo e carta à minha mãe, ele comprova a imortalidade da alma com as suas palavras e com a sua experiência, com o que ele vivenciou no plano espiritual. Mas também pelos detalhes que ele dá e que Chico Xavier não tinha condição de saber. Somente alguém, o próprio Espírito, poderia confirmar. Em Carta à Minha Mãe, Humberto de Campos narra um episódio que muitos de nós parnaibanos não sabíamos. Alguns ainda nem sabem. Que quando ele veio para cá morar, e aqui ele se alfabetizou, ele teve um tempo que morou na Pedra do Sal. Além daquela casa onde hoje tem a placa Casa de Humberto de Campos, com um cajueiro no fundo, ele morou na praia da Pedra do Sal e descreve aqui como era a casa. Faz referência ao seu cajueiro,
a quem ele intitula um amigo de infância e dedica 7 páginas do seu livro Memórias, uma das suas obras mais famosas. Aí, além dessa parte da imortalidade da alma, ele trabalha com outras questões, e essas não menos importantes. São as revelações que ele faz de personagens históricos, que rendeu muita discussão nos meios acadêmicos mundo afora. Ele faz, Humberto de Campos, uma entrevista a Judas Iscariotes, e é um dos capítulos mais lidos desse livro e mais estudado e trabalhado no movimento espírita. Ele também narra um diálogo que ocorreu entre Jesus e João, evangelista, onde ele é o primeiro espírito a declarar que o ano que Jesus veio ao mundo está errado. E que, portanto, ele não teria morrido aos 33, mas aos 38. É o capítulo A Ordem do Mestre. Aí ele fala ainda sobre Sócrates, sobre Charles Richer, e fala sobre a Federação Espírita Brasileira em mais de 2 momentos, como trazendo ali uma mensagem ao movimento espírita para um propósito de união dos espíritas e unificação do movimento espírita brasileiro. Bandeira levantada por Dr. Bezerra de Menezes há muitos anos, desde quando se implantou, especialmente desde quando se implantou o Conselho Federativo Nacional da FEB. E Humberto diz algumas frases, e eu faço questão de repassar aos senhores, que são frases muito fortes, muito impactantes, provocativas, com o intuito de nos levar a profundas reflexões. É inegável que o mal do mundo é o materialismo. O materialismo nos torna cegos, surdos e insensíveis. Faz com que nós persigamos tão somente projetos de ordem material, projetos de ascensão financeira, projetos que cuidam da vaidade, do ego, e não da alma, e não da paz interior e coletiva, e não dos valores a que todos devamos estar submetidos, fazendo com que nós estejamos numa eterna competição entre nós mesmos. Seres que se amam, seres que estão numa mesma escola religiosa até, veem-se de uma hora para outra disputando espaços, posições, disputando personalidade, disputando poder. É o materialismo entremeado nas nossas veias. E é por isso que Humberto de Campos faz questão de comemorar 80 anos de espiritismo, reunindo as suas páginas psicográficas e dizendo já de cara, provocando os seus colegas especialmente, escritores e jornalistas: por enquanto, diz ele, poucos intelectuais na Terra são suscetíveis de considerar a possibilidade de escreverem um livro depois de mortos. Eu mesmo, em toda a bagagem de minha produção literária no mundo, nunca deixei transparecer qualquer laivo de crença nesse sentido. Apegando-me ao resignado materialismo dos meus últimos tempos, desalentado em face dos problemas transcendentes do além-túmulo, não tive coragem de enfrentá-los como um dia fizeram Medeiros e Albuquerque e Coelho Neto. Aqui ele está falando de dois membros da Academia Brasileira de Letras que haviam desencarnado e já se comunicado. Mas aí ele diz algo para corroborar com o que nós lemos na introdução dessa palestra, sobre em que se torna a alma no instante da morte. Ele diz:
dentro da sinceridade que me caracterizava, não perdi ensejos para afirmar as minhas dúvidas, expressando mesmo a minha descrença acerca da sobrevivência espiritual, desacoroçoado de qualquer possibilidade de viver além dos meus ossos e das minhas células doentes. É verdade que os assuntos de espiritismo seduziam a minha imaginação, com a perspectiva de um mundo melhor do que esse. Sua literatura fascinava o meu pensamento com o magnetismo suave da esperança, mas a fé não conseguia florescer no meu coração de homem triste. Aí ele faz aqui citações e tal, mas aí ele vem ao final do texto dizer: desta vez, não tenho necessidade de mandar os originais de minha produção literária a determinada casa editora, obedecendo a dispositivos contratuais, ressalvando-se minha estima sincera pelo meu grande amigo José Olímpio, que era quem tinha uma editora e livraria à época no Rio de Janeiro, que hoje pertence à editora Record. Ele faz uma descrição de Chico e diz que aí está o livro com a minha lembrança humilde, que ele possa receber a bênção de Deus, constituindo um conforto para os aflitos e para os tristes do microcosmo onde vivi sobre a terra. Mas arremata de forma extraordinária: que não se precipitem em suas apreciações os que não me puderem compreender. A morte será a mesma para todos. A cada qual será reservado um bangalô subterrâneo e a sentença clara da justiça celeste. Quanto aos espíritos superiores da crítica contemporânea, cristalizados nas concepções da época, que esperam pacientemente pelo juízo final, com as suas milagrosas revelações, não serei eu quem lhes vai esclarecer o entendimento. Aguardem com calma o toque de reunir das trombetas de Josafá. Ora, se querem crer nisso, permaneçam crendo e fazendo o seu papel para que de fato mereçam uma vida no céu. Mas de um casarão do outro mundo, ele narra a sua chegada ao plano espiritual, dizendo que esperava ser recebido por São Pedro, que ele estava a uma recepção com várias chaves, livros enormes, ali tinha a relação de todos os débitos, de todos os créditos, e nos encaminharia para algum lugar. Imaginava ele o seguinte endereço: Praça das Almas Benditas, Avenida das Potências Angélicas. Porém, ele não encontrou o céu. E ele diz: não me foi possível encontrar o céu. Julguei então que os espíritas estavam mais acertados em seus pareceres. Deveria reencontrar os que haviam abandonado as suas carcaças na terra, continuando a mesma vida. Busquei relacionar-me com as falanges de brasileiros emigrados do outro mundo. Idealizei a sociedade antiga, os patrícios ilustres aí refugiados, imaginando encontrá-los em uma residência principesca como a do Marquês de Abrantes, e etc. E pensei de mim para comigo: os rabinos do Sinédrio, que exararam a sentença condenatória de Jesus Cristo, quererão saber as novidades de Hitler. Ele era jornalista, estava voltando para o plano espiritual. Ele achava que quem estava lá não tinha informação nenhuma dos de cá. Então ele estava chegando cheio de notícia quente. Veja ainda o triste hábito da fofoca, do boato. Ele diz: os remanescentes do príncipe de Bismarck, que perderam a última guerra, desejariam saber qual a situação dos negócios franco-alemães.
Contaria aos israelitas a história da esterilização e aos seguidores do ilustre filho de Schoenhausen as questões do plebiscito de Sarre. Cada bem-aventurado me viria fazer uma solicitação, às quais eu atenderia com habilidades de um porta-novas acostumado ao prazer malicioso do boato. Mas ele sentencia: enganara-me todavia. Ninguém se preocupava com a terra ou com as coisas da sua gente, muito embora soubesse. E aí ele diz uma que é para fazer qualquer um rir. Tranquilizem-se contudo os que ficaram, porque se não encontrei o Padre Eterno com as suas longas barbas de neve, como se fossem feitas de paina alva e macia, segundo as gravuras católicas, não vi também o diabo. Logo que tomei conta de mim, e aqui ele descreve a casa. Logo que tomei conta de mim, conduziram-me a um solar confortável, como a casa dos Bernadelli na praia de Copacabana, como se fosse ali onde hoje é o prédio do Instituto Histórico Geográfico de Parnaíba, ou como se fosse ali o Colégio 10, aqui em Parnaíba. Semelhante a uma abadia de frades na Estíria, espanta-me o seu aspecto imponente e grandioso. Procurei saber dos anais desse casarão do outro mundo as notícias relativas ao planeta terreno. Examinei os seus infólios. Nenhum relato havia a respeito dos santos da corte celestial como eu os imaginava, nem alusões a Mefistófeles e ao amaldiçoado. O Mefistófeles, alguns conheceram no Chapolin Colorado, não foi? Mas ele é personagem considerada a personificação do diabo na lenda alemã de Fausto, consagrado no drama homônimo de Johann Wolfgang von Goethe, que era um escritor alemão. Humberto finaliza esse texto dizendo: sinto-me novamente na infância. E aqui ele faz uma referência a como foi alfabetizado em Parnaíba. Calço os meus tamanquinhos, visto as minhas calças curtas, arranjo-me às pressas com a má vontade de garotos incorrigíveis e vejo-me outra vez diante da mestra Sinhá, que me olhava com indulgência por meio da sua tristeza de virgem desamada, e repito, apontando as letras na cartilha: ABC, ABCDE. E faz uma prece: ah, meu Deus, estou aprendendo agora os luminosos alfabetos que os teus dedos imensos escreveram com giz de ouro resplandecente nos livros da natureza. Faz-me novamente menino, para compreender a lição que me ensinas. Sei hoje, relendo os capítulos da tua glória, porque vicejam na terra os cardos e os jasmineiros, os cedros e as ervas, porque vivem os bons e os maus, recebendo numa atividade promíscua os benefícios da tua casa. Não trago do mundo, Senhor, nenhuma oferenda para a tua grandeza. Não possuo senão o coração exausto de sentir e bater, como um vaso de iniquidades no dia em que te lembrares. Porém, do mísero pecador que te contempla no teu doce mistério como lâmpada de luz eterna, acerca da qual bailam os sóis, como pirilampos acesos dentro da noite, fecha os teus olhos misericordiosos para as minhas fraquezas e deixa cair nesse vaso imundo uma raiz de açucena. Então, Senhor, como já puseste lume nos meus olhos que ainda choram, plantarás o lírio da paz no meu coração, que ainda sofre e ainda ama. Ele faz esta prece, vai embora, despede-se de Chico, e no dia seguinte retorna para psicografar o texto Carta aos que Ficaram, que é o capítulo 2, e que em dado instante ele diz assim:
Muitos me supuseram corroído de lepra e de vermina, como se eu fosse Bento Labre raspando-se com a escudela de Jó. Eu, porém, estava refletindo a claridade das estrelas do meu imenso crepúsculo. Ele adoeceu, deixou de escrever e ficou em casa, doente, sem poder trabalhar, sem poder publicar, e alguns, obviamente, começaram a notar a sua ausência e imaginaram tratar-se de uma doença muito grave. Quando me encontrava nessa faina de semear a resignação, a primeira e última flor dos que atravessam o deserto das incertezas da vida, a morte abeirou-se do meu leito, devagarinho, como alguém que temesse acordar um menino doente. Esperou que tapassem com anestesia todas as janelas e fendas dos meus sentimentos. E quando o caos mais absoluto se fez sentir no meu cérebro, zás, cortou as algemas a que me conservava retido por amor aos outros condenados. Irmãos meus, reclusos no calabouço da vida. Olha a descrição para a vida na matéria. Porque quem chega do lado de lá se vê tão livre do peso, da dor, do incômodo do corpo. Claro, ressalvados aqueles suicidas e pessoas de alguns desatinos, especialmente apego à matéria, que não chega nem a ter a sensação de que morreu. Ele se refere, obviamente, àqueles que se dão conta que de fato estão do outro lado, se sentem muito mais livres, soltos. Quando a gente está aqui, a gente fica aqui estudando a doutrina, vocês aí ouvindo, eu aqui achando que estou explicando, e todos nós encarando a morte com muita naturalidade, até que alguém nosso morra, ou até que uma dor venha assim muito forte, que às vezes são só gases, mas a dor vem embaixo do peito, e com a dor vem uma lágrima no canto do olho. A gente começa a ter saudade, lembra das pessoas, pensa em perdoar, se lembra de quem está precisando pedir perdão, faz uns planos, lembra quanto tem na conta, quanto tem no bolso. Alguns lembram que não tem nada. E ficam ali, aquela dor, meu Deus, será que está chegando a minha hora? E a lágrima caindo e a gente dizendo, por favor, não chore, porque eu agora sou espírita, não é? E eu aprendi que não devo sofrer com essas coisas. E já aos prantos, mas por favor, não chore. Eu dizendo para mim, para mim mesmo, não é? Porque é assim, a gente ainda não estudou muito bem. Alguns já. A Séfora pode morrer, a Ana Catarina, daqui a pouco, indo na BR, um caminhão passar por cima do carro dela, que a Séfora apenas diz, a espírita até se benzeu, que a Séfora apenas diz, vá com Deus, minha irmã. O seu corpo a gente joga na vala da 40. Não se preocupe. Mas alguns outros, meu Deus do céu, ficam aperreados. Imagine a Madalena dando aula e chega para ela a notícia. Négliton teve um infarto, morreu, está lá duro no prédio da Gerência Regional de Educação. SAMU chegou, mas já estava morto. Lamento informar a senhora que após anos de espera para casar com ele, menos de um ano depois de casada, ele morreu. Ou seja, a senhora o matou de tanto esperar para ele casar com a senhora. Mas o Humberto diz, adormeci nos seus braços como um ébrio nas mãos de uma deusa. Chore não, professora, tenha calma. Isso não é profecia. Eu entendo vocês, é porque como tem uma mediunidade, né? Vocês ficam pensando que são visões. Mas olha, Ana, imagine a honra de chegar no plano espiritual com uma morte dessa e dizer, você foi uma heroína, né? Sobreviveu àquela roda enorme. Seu corpo se acabou, mas seu espírito está aqui. Né? Então ele diz, despertando dessa letargia momentânea, compreendi a realidade da vida que eu negara, além dos ossos
que se enfeitam com os cravos rubros da carne. Humberto, exclamou uma voz longínqua, recebe o que te enviam da terra. Vocês ouviram isso? Ou ainda estão pensando na morte da Ana Catarina? Olha, ele estava morrendo e ouviu uma voz, Humberto. E aí tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, já tem 2 vezes que eu ouço chamar meu nome. Eu digo, pois, é na terceira. Arregalei os olhos com horror e com enfado. Não quero saber de panegíricos. E agora não me interessam as sessões necrológicas dos jornais. Enganas-te, repetiu. As homenagens da convenção não se equilibram até aqui. A hipocrisia é como certos micróbios de vida muito efêmera. Toma as preces que se elevaram por ti a Deus, dos peitos sufocados no qual penetraste com as tuas exortações e conselhos. O sofrimento entornou no teu coração um cântaro de mel. E veja, Humberto de Campos agora descreve o que ele viu das preces que chegaram até ele. E dito isso, a gente passa a entender a importância de nós orarmos com carinho, com respeito, com fé, pelos nossos familiares que já partiram, pelos nossos amigos e até pelos inimigos. Orar pelos daqui, ensinar os que nos são tutelados a fazerem o mesmo, para que ao chegar do lado de lá, também recebamos as orações. Porque às vezes só aquelas preces que a gente faz na hora do enterro, do velório, às vezes são umas preces tão mecânicas, sabe? Uma leitura tão mecânica, um discurso. A turma vai ao velório, como já narrei em outras oportunidades, como se fosse assim, uma praça. Como, fulano, como é que você está? Foram os 2 tristes ver. Então, o Neglinton viaja. Sabe que o Cacau morre. Vem para o velório. Saio eu daqui muito triste. Mais ou menos triste, porque sou espírita, para o velório do Cacau. Chego lá e encontro o Neglinton. E está lá, Cacau estirado, Bárbara chorando, 12 meninas ao redor se perguntando se o salário de bancário é suficiente, os seguros e não sei o que mais, para dividir entre os 12, os 2 dela e os outros que ele adotou. E eu vejo o Neglinton. Neglinton, rapaz, quanto tempo, como vai? A gente se cumprimenta por cima do caixão. Tudo bem? Eu não sei o quê. E é uma alegria de ver. Até a viúva diz, Neglinton. Oh, bichinho, morreu. Não liberou o empréstimo do homenzinho do interior, sapecou 10 facadas nele, no banco lá. E ainda degolou. Olha, lembre de Tiradentes. Virou mártir. Você já pensou? Ao invés de ser agência 023, ser agência Cacau? Em sua homenagem pela morte heróica. De poupando o banco, ter levado 10 facadas e uma degolada do cliente. Mas aí, às vezes aquelas exéquias não vêm com uma representatividade para chegar aos céus. Ficam só ali mesmo para os encarnados, sabe? Sequer confortam ao coração. Quem lê a obra Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, ri, chora e se zanga nos diversos capítulos. Porque a gente vai lendo e vai se assustando no que ele constata das criaturas ao pé do caixão,
falando uma coisa e sentindo outra. Cadê? Vi descer de um ponto indeterminado do espaço, braçadas de flores inebriantes, como se fossem feitas de neblina resplandecente. E escutei envolvendo o meu nome pobre, orações tecidas com suavidade e doçura. Ah, eu não vira o céu e a sua corte de bem-aventurados, mas Deus receberia aquelas deprecações no seu sólio de estrelas encantadas, como a hóstia simbólica do catolicismo se perfuma na onda envolvente dos aromas de um turíbulo. Nossa Senhora deveria ouvi-las no seu trono de jasmins bordados de ouro, contornado dos anjos que eternizam a sua glória. Aspirei com força aqueles perfumes. Pude locomover-me para investigar o reino das sombras, no qual penso sem miolos na cabeça. Amava e ainda sofria, reconhecendo-me no pórtico de uma nova luta. Encontrei alguns amigos a quem apertei fraternalmente as mãos e voltei cá. Voltei para falar com os humildes e com os infortunados, confundidos na poeira da estrada de suas existências, como frangalhos de papel rodopiando ao vento. Voltei para dizer aos que não pude interpretar no meu ceticismo de sofredor: não sois os candidatos ao casarão da Praia Vermelha. Plantai, pois, nas almas a palmeira da esperança. Mais tarde, ela desdobrará sobre as vossas cabeças encanecidas os seus leques enseivados e verdes. E posso acrescentar, como o neto de Marco Aurélio no tocante à morte que me arrebatou da prisão nevoenta da terra: é a minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. Os amargores do mundo eram pesados demais para o meu coração. Eu recomendo aos irmãos baixarem na internet, adquirirem o livro aqui na nossa livraria ou no outro canal que acharem melhor, esse livro, e se deleitarem sobre as suas considerações, sobre as histórias que Humberto de Campos narra, mas sobretudo sobre os conceitos que estão incutidos nestas crônicas. Eu quero ainda fazer a citação do que ele nos diz aqui. Carta à minha mãe. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, em que o teu livro pobre e enfermo via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que aos poucos lhe devorava os olhos no silêncio da noite. E aí eu aproveito para nos perguntar: quando nós desencarnarmos, teremos nós a oportunidade de escrever aos que ficaram? E o que será que vamos escrever? Se fosse hoje a nossa passagem para o mundo espiritual, com a realidade de hoje, as pessoas com as quais convivo, os problemas aos quais estou enfrentando, a vida que tenho. Daqui a 2, 3, 4 meses, tendo eu a chance de voltar para me comunicar, o que será que eu escreveria? Que conteúdo será que eu traria? A quem eu endereçaria as minhas páginas psicografadas? Aqui uma carta de Humberto que diz: a mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. Estava falando de Chico. A minha secretária é uma tripeça tosca à guisa de mesa e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite e desse remanso humilde, no qual a pobreza se esconde exausta e desalentada,
eu te escrevo sem insônias e sem fadigas, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. Quereria voltar ao mundo que deixei para ser novamente teu filho, desejando fazer-me um menino, aprendendo a rezar com o teu Espírito santificado nos sofrimentos. A saudade do teu afeto leva-me constantemente a essa Parnaíba das nossas recordações, cujas ruas arenosas saturadas do vento salitroso do mar sensibilizam a minha personalidade, e dentro do crepúsculo estrelado da tua velhice cheia de crença e de esperança, vou contigo em espírito nos retrospectos prodigiosos da imaginação aos nossos tempos distantes. Vejo-te com os teus vestidos modestos em nossa casa de Miritiba, cidade em que ele nasceu e que hoje se chama Humberto de Campos, no Maranhão, já próximo a São Luís. Suportando com serenidade e devotamento os caprichos alegres de meu pai. Depois faço a recapitulação dos teus dias de viuvez dolorosa, junto da máquina de costura e do teu terço de orações, sacrificando a mocidade e saúde pelos filhos, chorando com eles a orfandade que o destino lhes reservara, e junto da figura gorda e risonha da Midoca, ajoelho-me aos teus pés e repito: meu Senhor Jesus Cristo, se eu não tiver de ter uma boa sorte, levai-me deste mundo, dando-me uma boa morte. Era uma frase que a mãe dele repetia sempre. E quando ela recebe essa carta de Francisco Cândido Xavier, ela se emociona demais. Porque era uma frase que muitas pessoas sabiam que ela dizia, mas certamente Chico não tinha conhecimento disto. O estilo do texto parecia que ela estava lendo de fato o seu filho, e era ele. É quando ele faz a seguinte referência: acariciando os teus netos, guardas com o mesmo desvelo o meu cajueiro, que aí ficou como um símbolo plantado no coração da terra parnaibana, e carinhosamente colhes das suas castanhas e das suas folhas fartas e verdes, para que as almas boas conservem uma lembrança do teu filho arrebatado no turbilhão da dor e da morte. E faz uma série de reflexões, uma série de colocações, e finaliza fazendo referência à oração que ela sempre gostava de fazer, que era o Salve Rainha. E eu, por minha vez, faço aqui o endosso para que os irmãos conheçam esse livro. Os que já leram e o têm, voltem a ler. Narrem essas histórias para as crianças de um modo que elas compreendam. Narrem para os jovens. Apresentem aos amigos que não creem, mas que mais tarde não poderão dizer que não sabiam, que não foram alertados, que não foram avisados. Tenhamos todos nós a certeza de que estamos numa vida carnal, portanto existencial, que em breve nossos corpos não mais existirão e que não temos tempo a perder com os maus sentimentos. Não temos tempo a perder com as rixas. Não temos tempo a perder com o ódio. Não temos tempo a perder com o erro. Sabemos nós qual é a cartilha da vida, e esta é o Evangelho de Jesus. Sabedores que somos da imortalidade da alma, é preciso plantar para que possamos colher aquilo que seja de qualidade, aquilo que seja de segurança. Julgar menos, nos envolver mais com as atividades nobilitantes, aquelas que de fato levaremos, e que não são as condecorações do mundo carnal, que garantirão do outro lado da vida o acesso aos páramos celestiais, aos ambientes de alegria,
de equilíbrio e de felicidade. Porque o estado de felicidade ou de infelicidade está intimamente ligado ao nosso estado consciencial, ao nosso estado mento-moral de encarar e de vivenciar as coisas. Não percamos tempo. Aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando de estar encarnados no lugar, com as pessoas, em meio à doutrina espírita. Aproveitemos estes ensinamentos para nos libertar do materialismo que nos aprisiona, que nos retarda o passo e que nos impede de ser, de fazer, de agir. Jesus ilumine e fortaleça a consciência e o coração de cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção e paciência de todos. Uma boa noite.